Perfeito, vamos lá. A gente acabou de ver ali umas consequências de distribuições conjuntas, marginais, independência para variáveis aleatórias bidimensionais para o caso discreto. Então, a gente tem, no último contexto, o que a gente tem visto é sempre duas variáveis, e a gente está chamando aqui, normalmente, de x maiúsculo uma e y maiúsculo a outra. Então, a gente tem x e y. Legal. Agora, como a gente está avaliando elas conjuntamente, né, a função massa de probabilidade conjunta, seria interessante a gente ter uma medida também de espalhamento que envolva as duas variáveis. Lá no caso unidimensional, que a gente viu há uns vídeos atrás, a gente trabalhou muito com o conceito de variância de uma variável aleatória, né? E aqui, no caso de duas variáveis, a gente vai usar o conceito de covariância de variáveis aleatórias. A covariância vai nos dar a ideia da dispersão dos valores da variável 2D ao redor da média de cada ponto. Então, vamos com muita calma. No caso 1D, o que a gente fazia, né? A variância, ela era, eu vou falar aqui, é uma coisa feia, né? Uma frase meio feia, mas que não é para assustar, porque está bem explicado no vídeo de variância de variáveis aleatórias, mas a variância é a soma dos desvios quadráticos ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada valor. Oi? Alguma dúvida? Não, tudo certo, foi mal. Opa, não, beleza. Então, tudo bem. Eu sei que assustou, né? Foi a definição que assustou. É muito feio mesmo, eu concordo. Mas, no fundo, o que a gente está vendo é um espalhamento ao redor de um valor médio. A soma dos desvios, a gente definiu lá atrás que um desvio era cada valor que a variável pode assumir, a distância desse valor para o valor médio, né? Que acaba sendo um centro de gravidade. Então, lá a gente definiu a variância de x como o espalhamento ao redor do ponto médio. A gente, inclusive, tinha uma fórmula um pouco mais prática para trabalhar isso, que era o seguinte, né, o valor esperado para x ao quadrado menos o valor esperado para x e este número ao quadrado. Eram coisas diferentes, a gente sempre ressaltou isso. Só que agora, a gente vai avaliar para o caso 2D as duas variáveis, né? Uma variável x tem um valor esperado ex, e uma variável y tem um valor esperado e de y. E a covariância vai ser justamente esse espalhamento ao redor do ponto médio EX e EY. Então, é como se agora, em vez de trabalhar numa única dimensão e avaliar o valor E de x e como cada valor está espalhado desse número, né, mais próximo ou mais distante, a gente agora vai ter um cenário 2D, em que ambos os pontos são importantes, tanto a média de uma variável, quanto a média de outra variável. Percebam que, graficamente, é como se a gente tivesse agora trabalhando com um problema que ele já não é mais uma questão de distância horizontal ou só vertical. Já fica um problema de espalhamento ao redor de um plano, olha lá. Quanto mais espalhados os dados, maior vai ser a dispersão ao redor deste ponto aqui em laranja. Então, tudo bem. Vamos um pouco agora generalizar esse conceito de variância de uma variável para o conceito de covariância, e agora vai ter que ser uma covariância de x e y. Eu não vou trazer a dedução aqui, porque não é o nosso escopo, mas a fórmula prática de determinar a covariância de x e y é a esperança matemática de x vezes y, que é uma conta que a gente consegue fazer, são funções, né, de variáveis aleatórias, a gente já trabalhou isso, menos a esperança só de x, que é um número, vezes a esperança só de y, que é outro número. Há quem consiga enxergar, eu espero que vocês enxerguem, alguma similaridade, como se fosse realmente um aumento dimensional, né? Naquele caso, como a gente só tinha uma dimensão x, o que entrava era a esperança desse x ao quadrado, dentro do valor esperado. Aqui, para duas variáveis, a gente continua com um valor ao quadrado lá dentro, mas que pondera x e y. No caso unidimensional, a gente pegava um valor de esperança matemática e elevava isto ao quadrado.
e agora a gente está pegando cada valor e multiplicando um pelo outro. Então, um pouco é essa ideia de generalização do conceito que eu queria ver com vocês. Agora vamos para uma propriedade importantíssima, né? Propriedade aqui. Se minhas variáveis forem independentes, se x e y são independentes, vê se faz sentido para você, intuitivamente, independentes. Que bom, se elas são independentes, este ponto, média de x e média de y, que é esse centro que eu estou desenhando aqui nesse exemplo, ele depende para x só de x, para y só de y, não é uma coisa conjunta. Então, o quanto varia, né? Quantos valores variam para x e y, não tem muito sentido. A covariância, a variância conjunta das duas variáveis x e y é nula. Então, se as variáveis são independentes, a covariância xy é zero. Agora, presta muita atenção no que eu estou colocando aqui. Se são independentes, a covariância é zero. Se a covariância é zero, não significa que x e y sejam independentes. Só vale a ida. Quando são independentes, a covariância é nula. Presta muita atenção nisso, justamente porque a gente sabe do contexto, às vezes, de testes, questões dissertativas, ou até mesmo problemas práticos que você faz a conta e descobre zero, mas isso não significa que são independentes. Se são independentes, a covariância é nula. Se a covariância é nula e eu quero saber se são independentes ou não, eu vou precisar avaliar mais coisas, tá bom? Muito bem, esse foi um primeiro momento de covariância que a gente viu. Agora vamos falar então de correlação. A gente está vendo como os valores são espalhados, né, em 2D, que é a covariância, e agora a gente vai ver como que se dá uma medida de correlação entre as duas variáveis, né? Então, essa covariância, ela acaba tendo uma unidade muito importante, né? A unidade dela é uma multiplicação de x e de y. Agora, x e y podem ser variáveis quaisquer e não ter unidades condizentes uma com a outra. Pode ter ordem de grandeza muito elevada. E se você trabalhar sempre com covariância para avaliar quanto uma variável está correlacionada com a outra, talvez isso vai te levar a um erro de desproporção na medida. Porque se y variar muito, de 100 a 3.000, e x variar de 0 até 20, a sua covariância vai dar um número elevado, mas isso não está te indicando que a dispersão é alta, porque as duas medidas têm proporções muito distantes. E digo mais, se você ainda utilizar, nesse contexto, uma transformação nas unidades de x e de y, aí sim que a sua covariância vai ter muito efeito sobre a unidade de medida. Então, nessas condições, é muito interessante que a gente introduza uma medida que não depende das unidades de x e y. Essa medida, para nós, vai ser o coeficiente de correlação entre x e y. Coeficiente de correlação. É claro que ele depende da covariância, mas a gente vai ter que, de alguma forma, excluir essa dependência da unidade. Então, coeficiente de correlação entre x e y. A gente vai adotar aqui a seguinte notação para esse coeficiente. É um ρ de x, y. Como que funciona esse ρ de x, y? Ρ x, y é a covariância, que tem a unidade x vezes y, né, a unidade de x vezes a de y, dividido pelo desvio de x, que tem a unidade de x, vezes o desvio de y, que tem a unidade de y. Então, quando eu fizer essa conta, esse coeficiente ele é, por definição, adimensional. E estes valores variam no intervalo de -1 até 1. Por definição, esse ρ de xy, ele está dentro do intervalo de -1 até 1. Então, o módulo dele é menor ou igual que 1. Neste exemplo, como foi montado aqui, nós estamos avaliando a correlação entre x e y por uma reta, a correlação linear entre x e y. Então, digamos que x assuma determinados 4 valores que estão aqui
Opa, vamos colocar os 4 valores de x e os 4 de y já no plano. Por exemplo, assim. A gente tem 4 valores. Esse coeficiente de correlação, ele vai nos indicar quão forte é a associação de x e y para uma tendência linear. Não quer dizer que eles são dependentes ou não. Se eu tiver uma relação perfeitamente linear entre x e y, se realmente tiver uma proporção entre os valores de x para os valores de y, esse coeficiente assume o valor de 1. Do mesmo jeito que se eu tiver uma correlação perfeita, só que com uma inclinação negativa, isso vai me dar um ρ de x e y de menos 1. Essa medida de correlação que eu estou passando para vocês, ela é muito importante para uma correlação linear entre as variáveis estudadas. Se por acaso as minhas variáveis se distribuem da seguinte maneira, ó, veja só, como uma parábola. Eu vou ter um coeficiente ρ muito baixo, ρ pequeno. Isso não quer dizer que, pequeno eu digo próximo de zero, vai? Próximo de zero. Isso não quer dizer que as variáveis não são correlacionáveis, que não há correlação entre elas. Quer dizer que não há correlação linear entre elas. Vamos deixar isso aqui bem claro, porque daqui uns vídeos, quando vocês estiverem avaliando estatística, isso daqui vai ser talvez uma das grandes diferenças que a gente tem, se um modelo linear é adequado ou não para avaliar essas variáveis. Então, vamos deixar claro, essa medida ela é uma adimensionalização do conceito de covariância, mede quão fortemente x e y estão associados por uma relação linear, e a gente sabe que esse valor varia de menos 1 até 1. Covariância, a gente também viu, é uma medida de espalhamento para o caso 2D, quase como uma generalização, do conceito de variância. E agora, para isso tudo ficar um pouco mais claro para vocês, vamos fazer um exercício.